Olá, pessoal! Neste vídeo, nós vamos resolver algumas questões sobre produto vetorial. Todas as questões estão no nosso livro texto, e a primeira delas está na página 88 e é a questão de número 10, que diz o seguinte: obter o vetor ortogonal ao plano determinado pelos pontos A, B e C. Qual é a ideia dessa questão? Imagine que temos o plano que contém os pontos A, B e C. Tá? O que a questão quer é que você determine um vetor que seja ortogonal ao plano, forme um ângulo de 90 graus. Lembra que, se você conhece dois vetores, o produto vetorial entre esses dois vetores é um vetor que é ortogonal a esses dois vetores. Consequentemente, é ortogonal ao plano que contém esses dois vetores. Então, a ideia da questão é o seguinte: se eu conseguir, através desses três pontos, encontrar dois vetores, eu posso calcular o produto vetorial entre eles. E o produto vetorial entre eles vai servir como resposta da minha questão. É exatamente isso aqui, ó. Se eu tenho três pontos, eu posso formar dois vetores. Eu posso formar o vetor AB e posso formar também o vetor AC. E o produto vetorial entre eles vai ser esse vetor aqui, ó, que é ortogonal ao plano que contém os três pontos, que contém os dois vetores AB e AC. Então, o que eu tenho que fazer agora é calcular exatamente o produto vetorial entre os vetores AB e AC. Primeiro, vamos calcular, determinar quem é o vetor AB. O vetor AB é B menos A e tem coordenadas menos 1, menos 4 e 0. O vetor AC é C menos A e tem coordenadas 2, menos 2 e menos 3. Eu agora vou calcular o produto vetorial entre AB e AC. Lembra que o procedimento para calcular o produto vetorial entre AB e AC é o mesmo que a gente utiliza para calcular o determinante de uma matriz 3x3. No entanto, a primeira linha é a linha dos vetores I, J, K. A segunda linha é a linha das coordenadas do vetor AB. E a terceira linha é a linha das coordenadas do vetor AC. Aplicando a regra de Sarry, a gente consegue determinar o produto vetorial entre AB e AC. Tá? E obtemos o vetor 12, de coordenadas 12, menos 3 e 10, que é a nossa resposta. Ok? Então, o vetor de coordenadas 12, menos 3 e 10, ele é ortogonal ao plano que contém os pontos A, B e C. E ele foi gerado através do produto vetorial entre os vetores AB e AC. Ok? A segunda questão está na página 89 e é a questão 17 do livro. E diz o seguinte: dados os vetores U e V, calcular a área do paralelogramo determinado por U e V. E a letra B diz: calcular a altura do paralelogramo relativa à base definida pelo vetor V. Ó, vamos responder a letra A. Lembra que a área do paralelogramo determinado por U e V pode ser calculada através do módulo do produto vetorial entre os vetores U e V. Ok? Então, essa questão, o que a gente vai ter que fazer é calcular o produto vetorial entre U e V e, em seguida, calcular o módulo desse produto vetorial. Para calcular o produto vetorial entre U e V, a gente aplica aqui a regra de Sarry, da mesma forma que na questão anterior, e a gente vai obter o vetor de coordenadas menos 5, menos 7 e 4. O que eu devo fazer agora é calcular o módulo desse vetor. Então, calculando o módulo desse vetor, eu vou obter a área do paralelogramo gerado pelos vetores U e V. Bom, calculando o módulo, a gente encontra que o módulo do vetor U vetorial V é 3 raiz de 10. Então, a área do paralelogramo é 3 raiz de 10 unidades de área. Ok? Bom, vamos agora responder a letra B. A letra B diz o seguinte: determine a altura do paralelogramo relativa à base definida pelo vetor V. Então, vamos considerar o seguinte: o paralelogramo, gerado pelos vetores U e V, e note que eu tomei aqui o vetor V como sendo a base do meu paralelogramo. Então, o tamanho dessa base é o módulo do vetor V. E H é a altura desse paralelogramo. Então, como determinar a altura do paralelogramo? Olha, eu conheço a área, foi a questão letra A. Então, eu conheço a área desse paralelogramo. Lembra lá da geometria plana?
que a área do paralelogramo ela pode ser calculada também como base vezes altura. E essa base, quem é? Olha, a base é o módulo do vetor V. Então, eu posso encontrar o tamanho da base, que é o módulo de V, nós não sabemos ainda, mas é possível determinar, e conheço a área, sobrando assim apenas a altura para determinar. Olha, calculando a base, né, o módulo do vetor V, a gente encontra que ela vale 3. Dessa forma, base vezes altura é igual a 3 vezes 10. Como a base tem tamanho 3, fica fácil determinar a altura. A altura é raiz de 10 unidades de comprimento. Ok? Agora vamos à questão 21, ainda na página 89, que diz o seguinte. Sabendo que módulo de U é igual a 6, módulo de V é 4, e que o ângulo entre esses vetores mede 30 graus, calcule a área do triângulo determinado por esses vetores. A primeira coisa que a gente deve lembrar é o seguinte. A área do paralelogramo gerado por dois vetores é o módulo do produto vetorial entre U e V. No entanto, existe uma segunda fórmula que a gente pode calcular a área do paralelogramo, que é módulo de U vezes módulo de V vezes o seno do ângulo entre U e V. E essa questão, ela meio que pede para usar essa fórmula, porque note quais são os dados dela. Ela informa o módulo do vetor U, ela informa o módulo do vetor V e exatamente o ângulo entre eles. Só que tem outra observação. Ele não pede a área do paralelogramo, ele pede a área do triângulo gerado por U e V. Mas lembre que a área do triângulo gerado por U e V é exatamente a metade da área do paralelogramo. Então, o que é que eu vou fazer? Calcular a área do paralelogramo e, em seguida, dividir por 2. Assim, obtendo a área do triângulo. Vamos fazer isso? Olha, a área do triângulo é a área do paralelogramo sobre 2. E eu vou usar a segunda fórmula, que é módulo de U vezes módulo de V vezes seno do ângulo sobre 2. Módulo de U é 6, módulo de V é 4, seno de 30 é 1/2. Fazendo essas continhas, a gente obtém que a área do triângulo é 6 unidades de área. Ok, pessoal? Espero que vocês refaçam essas questões e façam as demais questões do livro. Ok? Um abraço a todos.